Itaú. Bom, Itaú, né, eu já tinha colocado aqui se ela vai trabalhando aqui no canal, né? Itaú está mesmo no limite dele, que é 31. A linha mediana desse canal está aqui, é a faixa de R$ 28, que ela confirmou aqui justamente no início do mês, né? Ela abriu com um gap, esse gap não foi fechado. E aqui, ontem, ela bateu 31,28, né? Ela está no limite aqui, ainda não tem confirmação desse número inteiro. Isso ela vai confirmar aí na próxima semana, né? O movimento é forte. Pode confirmar, né? Ó. Isso. Porque o que que a gente tem aqui? Ai, cadê o... Caramba. Está mesmo no limite desse canal, né? Porque eu ia... Porque o que que a gente tem aqui? Né? A máxima de 2020 foi 28,80. Ela abriu o mês aqui com gap, não foi fechado esse gap. E o que que a gente tem aqui para projetar, né? Um mês aqui não tem aqui uma projeção que se possa fazer, né? Somente mesmo do canal, né? Deixa eu traçar o canal aqui outra vez. Ela vinha nesse canal aqui, né? Começou, fez fundo aqui em 2020. Canal. Estava dentro desse canal aqui. Então, ela está no limite dele, né? E aí, se a gente projetar, se a gente duplicar aqui, agora a gente tem aqui o 31, né, para ela confirmar. Aí o caminho agora, né, 32,50 aqui para Itaú. Vou botar aqui. Porque aí vai testar, né? Vai confirmar esse rompimento, vai testar a linha mediana aqui desse outro canal. E a próxima máxima, 35. 32,50, depois os 35. Esse é o próximo movimento aqui para Itaú, né? Confirmando aqui esses 31, esse canal, porque a máxima aqui de 2020 está próxima aos 29, né? Ela já abriu aqui o mês com gap, não fechou, então a gente tem força aqui de movimento. Quando e se houver reversão, né? Se ela não for além desses 31, aí ela volta aqui para esses 28, né? Onde é o gap. Então, essa é a possibilidade para ela confirmar na próxima semana, né, esses 31, que aqui ela já terminou com gap de fuga, estão vendo? Se continuar, né, para a semana, tem os R$ 30,50 aqui no máximo, zona mensal. Inclusive no domingo, né, tem vários dados aqui, né, para sair os dados para a China, né, desemprego, PIB, né, o PIB era para ter saído no início da semana aí, mas acho que por conta do Congresso aí, né, do Partido Comunista, acabou não sendo divulgado.
Então, tem vários dados aí saindo no domingo, né, para a China, PIB, PMI, taxa de desemprego. E aí a festa, né, vai ser na segunda-feira, dependendo do que sair, né? A situação na China não está nada boa, né, nada agradável. Portanto, dependendo aí do que sair, né? Deixa eu ver aqui, mas é, sai PIB, né? Uma projeção de 3,5, PMI, serviços, indústria, vendas no varejo e desemprego também. Então, vai ser uma festa na segunda, né? Dependendo do que sair. Principalmente o PIB. Então, essa possibilidade aqui para Itaú, né? Confirmar os 31 aí para a próxima semana. Mais Blue Chip, né? Bradesco. Bom, o Bradesco tem resistência aqui em 21, né? Como já tem aqui o gatilho, né? O engolfo aqui, eu já tinha mostrado a exaustão, a próxima semana, né, ela pode voltar aqui aos R$ 20,50. Né? Na verdade, a gente tem um momento aqui até R$ 20,30 aqui, ou seja, ainda ali trabalhando esse 20,50, porque mesmo quando o papel recua além dos 50, né, que geralmente vai a 20, por exemplo, aqui 20,35 ou R$ 20,30, eu ainda não tenho um rompimento dessa zona de força. Porque é uma primeira tentativa ainda. Agora, se o papel volta e confirma, aí sim, aí eu tenho um rompimento. Porque muita gente confunde, né, rompimento com primeira tentativa. Porque é sempre um primeiro movimento que o papel faz. Chegou numa zona importante aqui, ou seja, né, já se aproximando do número inteiro. Aí já começa a perder força. Mas ali já não é reversão. Ali ainda não é reversão. Por quê? O papel ainda vai voltar aqui. Pode testar os 21 ainda antes de reverter. Estão vendo aqui que eu tenho barra grande, olha, do início de outubro. A máxima aqui foi 21,65, ou seja, o Bradesco ainda pode voltar nesse 21,50, né, até confirmar aqui qualquer movimento, porque aqui a situação perde força para Bradesco, né, na faixa aqui dos R$ 18 ainda. Até aqui é muito suporte. Na verdade, 18,50, né? Situação a zero em 18,50. A possibilidade aqui para Bradesco é de continuação, né? Se confirmar os 21, o caminho está aqui em cima, né? 22,50. Tem esse movimento aqui de julho. Sombra, né? Então, o caminho aqui para Bradesco é 22,50. Mês. Movimento aqui de julho. Volta para testar a sombra. Estão vendo aqui uma briga aqui nesse intervalo, né, entre a faixa dos R$ 20,50 e os 18, brigou aqui durante vários meses, né, desde janeiro desse ano, tá um vai e vem aqui, renovou a mínima do ano em julho, julho de 2021, né, estou confundindo as bolas do ano passado, né. Renovou em julho, que foi os 16, mas o principal suporte, né, ainda tem suporte na abertura dessa barra grande aqui de novembro. Então, aqui só a Zeda mesmo 15,50. Por enquanto, a reversão de movimento é 18,50 aqui para Bradesco. Então, se confirmar os 21, o caminho é 22,50, movimento do ano passado.
E aqui em 3 meses, ó, barra grande, né, que é julho de 2021, então caminha 22,50 aqui para o Bradesco. Né? O movimento aqui tem força, né? Foi julho, agosto e setembro, né? Até o mês de setembro aí conseguiu recuperação, conseguiu reverter, apesar de ter renovado aqui a mínima, né, nos 16, mas a gente vê continuação, né? Uma briga danada aqui nesse intervalo, desde o início do ano, mas o que a gente tem aqui é continuação para Bradesco. Bradesco vai em novembro, né, dia 8, resultado. Aqui ainda tem uma próxima às 21, olha, esquentou reversão, porque tem o gap, né? Gap aí da sexta-feira, do dia 7, primeira semana de outubro, né? Então, confirmando, né, o movimento continua. Ou seja, né, por enquanto, 21,50 aqui, porque tem aquela sombra, né? A sombra aí do início do mês. Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque há sempre um primeiro movimento. Você não pode confirmar a reversão naquele primeiro movimento que o papel faz. Porque se chegou numa zona importante, faixa 50 ou o número inteiro, é esperar mais um teste ali, porque se não testou, é porque ainda vai testar, até o papel confirmar uma direção. Mas o que a gente vê aqui para a Bradesco é a continuação. Caminho 22,50, movimento de julho do ano passado. Para Bradesco. Bom, agora com a próxima semana, né, sai aí vários resultados, vamos olhar as possibilidades, né? Calendário do terceiro trimestre, né? Tem Vale também. Agora, vamos olhar os destaques aí da semana, né? Que foi MRV, negativo, porque a MRV, além de ter apresentado a prévia aí para o trimestre, né? Queda nas vendas, o Itaú também rebaixou as ações. A MRV eu já havia mostrado aqui, né, possibilidade em outras análises aqui para o papel. A MRV até voltou, né, que ela veio testar os 10 na quinta, mas na sexta voltou. Por quê? Primeiro movimento ainda, né? A situação aqui só começa a ganhar força em 10,50. Aí a gente tem a reversão para ela voltar a 11 e fazer vazio. Antes disso, não, porque o gap aqui é grande, né? Foi o movimento aqui da segunda-feira. Gap aqui de medida, né? Porque ela já tinha um movimento anterior, aqui do início do mês. Ela engolfou, né? Já tinha deixado o gatilho aqui no 26 de setembro, no final de setembro, né? Na última semana do mês, um rendimento, mas ainda assim ela testou os 13 e engolfou, né? Acabou confirmando aqui o padrão. Então, olha, 3 semanas aqui consecutivas, né? Pressão vendedora forte nesses 13, que já não é de agora, é desde o ano passado. Então, a principal resistência para a MRV aqui é 13,50. Há uma possibilidade aqui, o papel pode estar aqui trabalhando um ombro, cabeça-ombro invertido. Isso, né, se ela voltar a superar esses R$ 10, se ela se firmar aqui. Agora, se ela confirmar, se eu tiver mais uma barra negativa, baixista aqui, aí esquece, né, que ela vem a 8,50 e pode ainda renovar a mínima do ano. A principal resistência aqui é 13,50, que ainda a gente tem a média aqui nesse nível. Então, se ela, né, estiver trabalhando nesse ombro, cabeção realmente, né, ela vai confirmar, né, que o line está nos 13,50, né, para ela refazer esse movimento anterior. Vira 16. Voltar em 16, né? Por que 16? Porque foi em julho também que ela confirmou que a pressão de venda ganhou força, realmente.
Porque em 2020, né, início de 2021, ela trabalhou durante muito tempo aqui no triângulo simétrico. Então, foi em julho que ela confirmou isso. Mas aqui que ela já testou 2020, né, faixa aqui de 8,50. Ela renovou em junho, essa mínima, próximo aos R$ 7. E se não ampliar o movimento, caminha 6. Foi o ponto de reversão dela em 2016, em fevereiro. E até então ela veio acumulando, né? Em fevereiro de 2016 é que ela é que o movimento ganhou força. Então ainda pode renovar aqui nos R$ 6. Ela já testou o número inteiro, pode voltar aqui, né, no 7,50, movimento aí de julho, e se não reagir, vem a 6. Porque aqui, olha, em outubro, já tem um grande engolfo de baixa, né? Na verdade, um dark cloud, porque se MRV fechar o mês aqui, ou né, nesses R$ 9 mesmo, né, a gente já tem o padrão aqui de reversão formado. Que ela abriu aqui com gap, né, e veio se enterrando. Olha aí janeiro, né, já um falso pin-bar nesses R$ 13. Então tá uma luta grande aí para sair dessa resistência. Se confirmar os 13,50, vai a 16, é o que ela pode refazer. Então, o setor imobiliário também não está lá essa Coca-Cola toda, apesar da recuperação que a gente viu ali, né? Tá setor imobiliário, materiais básicos, indústria ali, tudo embolado ali. O que deu o movimento aqui para ela, né, foi a situação aí do programa social, né? Novas regras aí para o programa aí Casa Verde e Amarela, né? Que ela pode se beneficiar, MRV, mas o que o gráfico mostra aqui não é não é reversão, né? Pode ser uma continuação, né? Dependendo aqui desses R$ 10, se ela reagir aqui. Agora, né? Se ela confirmar, tchau. Pode renovar a mínima do ano ainda. Então, na próxima semana, né? A gente tem uma bateria aí de resultados, né? Com Vales, Minas, Santander, Telefônica, né? Além de WEG, Klabin, Neoenergia, Gol e Suzano, né? Começa na terça-feira com Telefônica. Já houveram aí 3 companhias, né, que já divulgou os resultados, que foi Açaí, Camil e Sequoia. Então, a MRV também foi destaque, Açaí também. Vamos olhar Açaí 3, né, que eu também mostrei a entrada aí durante a semana. Açaí levou uma paulada aqui, né, na terça-feira, né? Também aqui um padrão reversão, forte pressão de venda aqui nos 19. Ela renovou máximo, né, próximo aos R$ 20, e entrou muita pressão de venda aqui em 19,50, não conseguiu segurar. Então, aqui eu tracei o Fibo, né? Foi esse candle aqui que confirmou esse fractal. Até agora, né, a gente tem aí suporte em 18, ela fez aqui 17,80. Então, ontem é que ela conseguiu voltar a 19. Uma primeira tentativa ainda, né? Apesar de que a barra é muito grande. Então, aqui o 61,8, né? A zona de venda está aqui antes dos 50 ainda. Pelo que a gente vê aqui, né, já numa hora, né, para a próxima semana, ela ainda pode voltar a testar esses 19, esses R$ 18 mais uma vez. Mas aqui açaí, né, a reversão só acontece em 17,50. Aqui, açaí não apresentou grande resultado, não, do trimestre. Já viu aqui o que era esperado e o que ela apresentou. Então, aqui a situação azeda em 17,50.
para voltar nos 16, né? Refazer um vazio que está aqui. Pode refazer. 17,50 é o principal suporte. Então, aqui na próxima semana ainda pode voltar a 18, né? A se aproximar desses 18 reais, até ampliar movimento aqui ainda. Porque como a barra é muito grande, geralmente, né? Tá vendo aqui que a barra é grande, mas ela mostrou exaustão dos 18, né? Porque a zona de reversão ainda está aqui embaixo. Quando a gente tem uma barra muito grande, geralmente o papel costuma voltar na abertura dela. Mas eu acredito aqui que a gente tem o 61,8 antes desse 19,50. Então, o máximo aqui que ela pode chegar é se aproximar da faixa 50. Vendo que a zona de 61,8 está aqui, ó, 19,35. O que ela ainda pode refazer aqui para a próxima semana. Estão vendo aqui, né? Padrão baixista. E o mês para sair, né? Porque a sair começou a ser listada há pouco tempo, né? Foi a cisão aí do grupo também, mas já veio direto, né? Não teve IPO, não. Foi listada, né? E começou em março de 2021. Aí ela veio aqui em setembro de 2021, né? Que foi aqui em 19,38, que é justamente onde ela pode voltar no máximo. E aí nessa semana que ela bateu aqui 19,86. Mas assim, ainda não confirmou esses 19, né? Já fez vários testes, ainda não confirmou. Então, a possibilidade aqui, né, a faixa 16,50, se ela confirmar esses 17, a zona de reversão dela está aqui. Pode vir 16,50, porque a gente tem barra grande aí, ó, de agosto. Essa é a possibilidade para açaí. O meu outro destaque foi Natura. Bom, Natura, né? Por que que Natura resolveu anunciar essa reestruturação dos negócios? Bom, simplesmente, né? Porque a gente sabe que as outras aquisições dela ainda não deram grande, não deram grande resultado, né? Mas a Aesop, que é a marca de luxo dela, é a que vai puxando a Natura. É a marca de luxo, né? Tem presença aí na Ásia, né? Entrada na China. Só que aqui para a Europa, né? A receita dela pode não ser grande coisa. Situação aí de recessão também, situação econômica que não está nada boa. Não creio que o trimestre aí vai puxar muito, né? Os resultados aí nas vendas para a Europa. Para a Ásia também não está grande coisa, né? Mas o fato é que a Aesop, ela que tem puxado mais a Natura, né? Só que ainda assim, né? A gente vê que no ano ainda tem forte desvalorização aqui. Ó, 41,72, né? E a Natura não vem se desvalorizando de agora. É do início de 2021, né? Que ela bateu aqui os 60 e despencou. Inclusive, né? A gente viu aí com relação a questões políticas aí, né? O patrão aí da Natura tá, tá apoiando aí o Nove Dedos, né? Socorro. Então, aqui, por conta da notícia, teve esse gap grande. E a probabilidade é de Natura voltar a 17, né? Delas tomar suporte nesse gap, porque ela ainda voltou aqui nos 14, né? Foi os R$ 13,98, que foi a máxima da semana anterior, né? Do início do mês. Então, aqui ela pode tomar suporte para voltar a 17. Por enquanto, né? É a possibilidade aqui para a Natura. Por quê? Porque o movimento aqui para ela, né? Enquanto ela não sair dessas mínimas aqui de 2020, o início do ano, nada feito.
Então, só a partir aqui dos R$ 23 é que o movimento começa a melhorar para ela. Ainda assim, a reversão do movimento está aqui em cima dos 28 e da tendência aqui para cima ainda. A gente tem essa barra grande aí de novembro de 2021. Então, a reversão da tendência só acontece aqui em cima, né? Nos 39. Então, assim, Natura tem outra acumulação. E ela tem aqui, o gatilho foi abril. Então, ela pode acumular para renovar a mínima ainda nos R$ 9. Ainda tem um pedaço aqui para ela refazer. O principal tiro no pé, principal não, tiro no pé de Natura foi a aquisição principalmente da Avon. Ela adquiriu The Body Shop e a Avon também, em 2021, né, no ano passado. A Avon tem muitas dívidas, né? E o que acabou aí atrasando a vida de Natura. Desde então também, né? Não só, né? Mas a situação, né, questões econômicas, né? A situação aí para o setor do varejo também não está lá grandes coisas, né? Pode continuar pressionado, sim, né? Questões econômicas, o poder de compra ainda é fraco, né? E com a inflação, né? O que puxa a inflação? Combustíveis e alimentos. A gente vê uma deflação para o Brasil, mas os alimentos não perderam força ainda não, né? Os alimentos continuam caros, assim como houve, né, essa redução, essa deflação por conta dos combustíveis, mas os alimentos não pararam ainda não. Está tudo muito caro, né? E o que as pessoas vão priorizar o quê? Acredito eu, né? Alimentos. Porque cosmética é supérfluo, né? Até onde eu sei, né? Então, são setores também que para mim, continuam pressionados, né? Enquanto não houver uma melhora, continuam pressionados. Então, essa é a possibilidade. O máximo que ela pode voltar é 17 aqui, né? Trabalhando sombra, no movimento anterior, mas ela que já se aproximou até também da mínima histórica dela, né? Que é aqui 12,50, ela chegou a 12,60. Então, se ela confirmar, ela vem a 9. Possibilidade para a Natura. Vamos olhar Sequoia. Se aqui aqui. E Sequoia levou uma paulada aí na quinta-feira, hein? 15%. Sequoia é tecnologia, não é? Se eu não me engano. Sequoia aí. Não. Transportes. Bom, Sequoia é 15% aí só num dia, né? Ela tinha possibilidade, o papel tinha possibilidade aqui no 5,50 de fundo duplo, mas só ia confirmar aqui em cima ainda, né? No 6,50 para refazer esse fractal. Na verdade, ela continuou, mesmo porque, né, a barra grande aí do início de agosto, né, ainda fez suporte por aqui, mas não confirmou, e acabou voltando, ou seja, né, a mínima dela por enquanto está aqui em 4,50. Apesar disso, né, a gente ainda tem a faixa de R$ 5, que ela ainda não confirmou. Então, ela voltou aqui na sexta-feira. Então, a gente tem aqui o fundo duplo, né, ela pode estar trabalhando nele, mas ainda assim piorou, né? Ela só confirma esse fundo duplo, o vértice está aqui em R$ 8 ainda, para refazer esse movimento até a faixa de R$ 9. Então, aqui, Sequoia, né, como a barra grande, ela voltou a testar os R$ 5, provavelmente na próxima semana ela vai continuar o movimento de recuperação, 5,50. Então, que ela pode retornar aqui por enquanto, numa primeira tentativa, no momento que ela vai acumulando, entrou novamente pressão de compra,
e ela pode esticar no 5,50 para a próxima semana. Essa é a possibilidade aqui, né? Fundo duplo, só em R$8 ainda. Sequoia aqui começou a ser listada aqui em outubro de 2020. Então, a primeira resistência de responsa para ela é R$9. E é o que ela pode voltar, que é a mínima de 2021. Com esse fundo duplo, ela pode voltar para cá. Movimento até R$9,10, né? Aqui para Sequoia. Por enquanto, o vértice na faixa de R$8. E no mês, né? A gente tem aqui os 5, mas se ela não se segurar nesses R$5, ela vai renovar fácil, né? Porque olha aqui o movimento de janeiro, um falso pin-bar na faixa de 14,50. Ela até voltou a testar em março, nada feito, né? E ainda tinha suporte aqui nos 12, né? Que ela acabou confirmando em abril. Então, em abril que a coisa começou a desandar, né? Azedou de vez. Se a gente projetar aqui o candle do início do ano, ó, temos os R$6 com 100%, que ela já passou, e agora o próximo nível aqui, 3,12. Então, aqui, a zona mais importante acima, a zona de força, 3,50. Pode ser a próxima mínima aí de Sequoia. Aí a próxima mínima para o papel. Sequoia só reverte no 8. Para voltar na mínima de 2021, R$9,10 no máximo. Provavelmente aquela lapada ali é a que não tem, né? Mas o resultado deve ter sido lá essa Brastemp toda, né? Pra ter levado essa chuchada aqui na quinta-feira. Acho que foi na terça. Não, nada. Vamos ver Santander também, né? Que vai apresentar. Bom, Santander. Santander pode continuar o movimento, né? Por enquanto, né? Até os 33. Já tem aqui, testou os 32, aqui a máxima da semana anterior, do início do mês, 31,78. Então, ela confirmando os 32, a gente tem caminho aqui em R$33 aí para a próxima semana. Essa é a primeira resistência, né? Porque foi aqui em junho que ela confirmou a reversão. No que ela reverteu aqui, deu gatilho no final de maio, em junho que ela confirmou. Então, ela pode vir a 33, né? Recuar mais uma vez aqui nesses 32 para refazer o vazio. Porque a gente tem movimento aqui até R$36 aqui ainda para Santander. Vai depender dos resultados, né? Porque o mercado já está precificando aí, como a gente vê pelo movimento da semana, né? Essa vantagem para Bolsonaro. Então, por enquanto, aqui o caminho é 33, né? O movimento de junho. A abertura está aqui em 30, acima dos 33 até. A Santander pode vir a 33,50, né? E aí, entrar mais uma correção até ela ampliar o movimento na faixa dos 36, por enquanto, é o que o Santander pode refazer, né? Porque a gente tem a possibilidade aqui de um pivô, né? Mas esse pivô só confirmado aqui em cima, né? A mínima do ano aqui é 26,50 aqui para Santander. Não chegou aqui em março de 2020, não. Ela ficou nessa barra grande aqui, né?
quanto suporte nessa barra grande aqui de outubro de 2020. Vem 3 meses aí para Santander. Ó, tá vendo? A barra grande de abril mais junho. Por enquanto, é a abertura do mês de junho que o papel vai tentar refazer até 33,50. Por enquanto, é a possibilidade aí para aqui para Santander, porque se voltar a 28 e perder, né, esse movimento aqui de outubro, já do final de 2020, né, é isso mesmo, outubro, novembro, dezembro, né, foi aqui 60% de alta, a abertura dessa barra grande ainda estou como suporte, então se ela perder os 28, aí ela testa aqui em março de 2020. Aliás, a mínima de 2020 está aqui em 22. Ela pode recuar até 23, ampliar, né? Até 23,50 ainda. A gente já tem um gatilho também aqui de abril, né? E se ela confirmar em junho, né? Porque por enquanto é o que ela tem para refazer aqui, 33,50. Se ela confirmar essa abertura, ela pode refazer o vazio que a gente tem ali na semana até os 76. Mas por enquanto até ali tem muita resistência, se a gente olhar nos gráficos maiores, né? E na terça-feira, né, começa aí mais apresentação. Então, a gente tem Vivid 3, telefônica. Então, a Vivid 3, a telefônica, até, eu mostrei também uma entrada essa semana, né? A Vivid 3, ela tinha barra grande aqui. Tá? Aliás, o início da semana dela é que foi aqui de baixa, né? Inclusive, ela foi destaque na abertura, porque saiu notícia aí, telefônica, TIM, né? Claro, também por conta da aquisição dos ativos da Oi, e acho que eles têm que pagar um montante aí, né? Lá, como se diz? Acho que eles estão recorrendo da decisão, né? E aqui a gente vê uma divergência, né, sendo formada aqui para a telefônica. Mas se a gente olhar no movimento anterior, o início do mês, ela praticamente está repetindo o movimento. Acredito eu, né, como a gente vê aqui a posição da média, ou seja, ainda empurrando, né, como se estivesse empurrando os preços, ainda há uma pressão de venda aqui. Então, para mim, essa divergência é escondida. Então, esse movimento aqui, olha, do início do mês, estão vendo aqui um dark cloud, e ela fez outro aqui, mas de menor amplitude, né? Na verdade, aqui a gente não tem um dark cloud, não. Aqui, para ser dark cloud, ela teria que ter fechado aqui embaixo, né, em 39,50 pelo menos, e não fechou. Então, aqui, ó, já entrou pressão de compra antes da abertura dessa barra grande. Foi o movimento aí do dia 19, né, da quarta-feira. Então, a possibilidade aqui para 23 é voltar mais uma vez, por enquanto, em 41. Foi essa abertura. Agora, o suporte dela é 39. Então, aqui, né, ela só vai confirmar em R$ 39, que foi esse movimento aqui, ó, da terça. Foi na terça-feira que eu mostrei a entrada, né? Um engolfo de baixa, né, um falso pin-bar, mas aí ela tem que confirmar os 39, que é a mínima, né, do início do mês está aqui em 39,27. Então, se a gente olhar na semana, né, vendo aqui 41 é resistência importante, porque é onde a média vai passando. Então, há uma pressão vendedora ainda nessa faixa, né? Se 23 perder esses 39, a gente tem aqui um engolfo, né? Não, não é bem um engolfo, não.
O movimento de venda aqui ainda não tem grande força, ou seja, para continuar, né? Porque ela tem que confirmar esse número inteiro. Então, o que a gente pode, a possibilidade aqui é de voltar a trabalhar a sombra, né? 41 mais uma vez. Se a Telefônica perder aqui esses 39, né? Que na verdade, o principal suporte dela aqui ainda está aqui embaixo, né? 2021, né? A mínima de 2021, o principal suporte ainda está aqui em 37,50. Então, se ela perder esses 39, é para cá que ela volta, né? Para cá que ela volta. Tem muita pressão de compra aqui ainda. Então, é para cá que ela pode voltar. Agora, né? A mínima de 2020 está aqui embaixo ainda, que é o 36,50. Aí sim, né? Aí sim nós temos movimento até 33. Por enquanto aqui, ó, 2021, 2022 começou aqui em cima, né? Foi aqui, ó. Ela abriu, né, 2022 aqui em 46,50. Então, se ela confirmar esse 39, né, não ampliar movimento além das sombras, ela vem a 37,50, primeiro suporte. E depois, né, com a mínima de 2020, a 33. Então, começa a apresentação aí na terça-feira, né, com Telefônica, Neoenergia e Home 3. Vamos ver. Com Neoenergia. Neoenergia, né, ela tem suporte, se a gente olhar aqui, né, na faixa de 13,50. Inclusive, ela voltou aqui em julho desse ano, que era a maior probabilidade, né? Eu já tinha mostrado até porque havia um pedido, né? Uma pessoa pediu uma análise aí para o papel e até mostrei, né? Possibilidade grande aí dela voltar nesses 13,50. Foi o que ela fez em julho ainda. Então, aqui agora, a Neoenergia, né, a resistência aqui em 16,50. Foi movimento aí de setembro e no início de outubro outra vez, né? Ainda tem uma pressão vendedora aqui. Se ela confirmar esses 16,50, ela volta para esta outra sombra aqui. Já é o início do mês de setembro. Então, ela vem a 17. Por enquanto, que ela pode refazer, né? Porque aqui numa hora, estão vendo aqui, né, que ela voltou a 16,50, mas acabou aqui fechando com um gap de fuga, né? Então, na próxima semana, né, ela voltando e não confirmando, caminha 16. Tem movimento até R$16,04. A mínima, né, da primeira semana aí, início de outubro, é R$15,15. Então, é só aqui embaixo, né, nos R$15, é que ela vai reverter mesmo, porque até essa barra grande aqui, que é o mês de agosto, é o início de agosto, até aqui tem suporte. Então, ela só volta nesses 13,50 se ela perder os R$15. Estão vendo aqui que é movimento ó, de 2021, né, outubro, depois janeiro e julho. E também aqui março de 2020. Ainda tem pressão de compra nesses 13,50. E aí, se ela perder os 15, né, novamente, ela volta para cá. Olha o mês. Grande acumulação. Lembra aqui março de 2020, né? Então, aqui, confirmando os 16,50, ela vem a 17, trabalhando sombra. Inclusive, ela tinha se aproximado dessa barra grande aqui de junho, abertura, né, que está próxima aqui aos R$18. Por enquanto aqui, né? Porque a gente tem intervalos de 13,50 e a faixa aqui dos R$20. Esse é o grande intervalo que ela vem trabalhando desde 2020. Mas por enquanto aqui, né, é a faixa 12,17 que ela volta a testar mais uma vez.
Neoenergia, que começou em julho de 2019. Vamos olhar os 3 meses. Olha, 3 meses, né? Os primeiros 3 meses, julho, agosto, setembro, né? Com abertura aqui em R$ 15. Tá vendo aí que é suporte importante. Se perder, ela volta a 13,50. A mínima de 2020 está aqui embaixo, no número inteiro, 12,97. E a mínima do ano dela ainda continua os 13,50, porque ela veio a 13,32, mas ainda não confirmou essa zona de força. Então, o que ela tem aqui para refazer é a sombra, por enquanto. E, por enquanto, a faixa 12,17, se ela confirmar esses 16,50. Estão vendo aqui também, né? E antes desses R$ 18, a gente tem muita pressão de venda. E as sombras continuam expostas. Ainda não chegou aqui um candle, né? Para esses testes pararem, né? Das sombras. Vendo que ela voltou a 15 e está voltando essa sombra outra vez. Eu preciso de um candle aqui que tape essa sombra. Porque aí quando houver uma barra grande aqui, seja de compra ou seja de venda, não sei qual a força que vai ganhar, né? Que vai ter mais força aqui para definir uma direção. Quando aparecer essa barra que tapa essa sombra, aí os testes param. Mas enquanto houver sombra exposta, vai haver mais um teste ali naquela zona. Nesse caso aqui, a briga ainda está nos 17, né? Antes dos R$ 18, já há muita pressão vendedora. Então, a força compradora vai voltar a atuar nessa zona. É por isso que há sombras. Agora, se a força compradora vai vencer aqui esse duelo, ela só define nos R$ 20. Se a força vendedora ganhar, vai romper os 13,50, né? Não é assim que funcionam as sombras. É por isso que é muito importante, sempre que houver uma sombra grande no movimento anterior, que ela ainda estiver exposta, cuidado que o papel vai voltar ali naquela faixa. Se houver uma barra muito grande também, cuidado que o papel vai voltar na abertura dela. Então é assim que funciona. E Neoenergia, né, está aqui nesse duelo da faixa dos R$ 20, os 13,50. Mas suporte importante é 15. Se perder, se romper, aí é que vai voltar nos 13,50.